Ação! Está começando agora mais um podcast, A Árvore Musical. E hoje teremos quem? Ninguém mais, ninguém menos do que ele, o primeiro. Serginho! Serginho Machado! Maravilhoso! E aí, Serginho, Por tudo que a bem? gente trouxe um machado para começar a árvore? Gente, isso é um paradoxo, hein? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Boa noite, Serginho. Prazer é todo nosso, Serginho. Você é feliz. Obrigado. uma grande árvore da música mogiana. Então a gente começa aqui a nossa árvore musical do Serginho Machado, que é um pouco da sua árvore da vida. Então a gente vai aqui destrinchar um pouquinho com você e te escutar, né? Como é que foi esse processo e está sendo, né? Esse processo que é vivo do sua árvore musical. Vamos descobrir o sua árvore primeiro musical? momento, a semente do Serginho. Semente? Pois é, como é que começam as coisas, Quando né? e como germinou o seu gênio artístico? Olha, na verdade, desde pequeno, o meu desejo não era ser músico, era ser ator. E, na verdade, eu queria ser ator, mas na época não tinha nada em Mogi sobre a arte visual, né? O teatro, não tinha. Depois apareceu o Tunc não, como que é, da Clarice Jorge lá? Não me lembro o nome. Lembro do Tunc, O Tunc lembro eu das trabalhei com o leituras Tunc. dramáticas do Tunc, que eram muito legais também. Então, mas enfim, Da não tinha, Clarice. aqui em Mogi não tinha nenhuma escola, nem um grupo de teatro, porque era regime militar, né? Era regime militar, estou te falando da década de 70. Ah, tá. Então, era regime militar, então não tinha. E depois, o que aconteceu? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 13 anos quando meu pai morreu, e a gente não tinha acesso a um violão, né, na verdade. Mas a arte, na verdade, você germina ela dentro de você, e depois ela vai... É você que concebe. Se você concebe em você, uma hora ela vai fluir, ela vai aparecer. E aí Isso. você começou então fazendo teatro, atuando. Não, na verdade, eu fiz teatro depois. Não tinha teatro em Mogi. O meu desejo era ser ator. Germinou como Que para minha ator, sorte, né? porque para minha sorte eu não consegui, porque com a música eu consigo sobreviver. No teatro é muito mais difícil de viver, porque é grupo, né? Eu, por exemplo, eu toco todos os finais de semana em Guararema, é violão e voz, só eu e eu, né? Então, assim, quando tem um grupo, o dinheiro é pouco, não dá para pagar todo mundo, então, assim, sozinho eu consigo sobreviver da música. Mas, então, e aí eu perdi meu pai com 13 anos de idade e não tinha recurso para comprar um violão, porque comprar um violão naquela época era muito caro. Era comprar um piano hoje, sabe? Não é que nem hoje que você tem tudo na mão, né? As crianças hoje têm tudo na mão. E aí eu comecei a aprender nas esquinas, no violão dos outros, lá Olha no só. bairro, eu moro no Socorro, no bairro do Socorro, tinha um vizinho meu e amigo, que era o Zé Coreia, e depois o irmão dele mais novo, que era o Hélio, o Zé Coreia tocava violão clássico, e o Hélio tocava violão popular, mas não cantava, e aí eu comecei a cantar com ele. E assim foi. E depois, meu pai tinha, antes do meu pai morrer, tinha comprado um violão para minha irmã, que é bem mais velha que eu, era 10 anos mais velha que eu. Ela começou a estudar o violão clássico, mas não foi para frente, e o violão ficou lá em cima do guarda-roupa. E aí, depois... Bom pra você, né? Não, na verdade, o meu irmão mais velho do que eu pegou o violão para ele. Naquela época era tudo assim, né? E aí ele pegou o violão para ele. E raro, depois eu aprendi muito com ele, com esse meu irmão Mané. Ele começou a tocar e aí ele foi me passando algumas coisas. E aí foi assim, foi uma coisa autodidática mesmo. Serginho, querido,
Tudo bem com você? Amado, a gente vai perguntar agora as suas referências musicais. Quais são suas Momento origens? raiz. Momento raiz. Quais são suas origens? Quais são, né, quais são as suas referências como família, amigos, ídolos inspiradores? Quais são suas bases fundamentais na arte? Olha, fundamentalmente, eu tenho um amigo que já faleceu, o Wilsinho, chamava Wilsinho Flor, Wilson Roberto Mendes. Ele foi o cara que me tirou de casa, assim, eu já tocava alguma coisa, e ele era o Wilsinho, todo mundo conhecia. Ele tocava no Regional do Dema, que tinha cavaquinho, bandolim, violão de 7 cordas. Ele era o cara, e ele cantava tudo, desde a GP até João Gilberto, ele tocava tudo, Roberto Carlos, tudo. E ele morava no meu bairro, mas a gente não era amigo. Não era amigo, entendeu? Ele morava no bairro. Aí um dia ele estava tocando, eles estavam lá com o Regional do Dema, era 7, 8 músicos tocando, maravilha, o pessoal amava aquilo, né? E o Wilsinho era o cara, e aí eu curtindo, né? Aí ele pegou e falou para mim assim, no intervalo, ele falou, eu sei que você toca um Belchior, vem aqui tocar um Belchior. Eu todo tímido, né? Nunca tinha tocado em público. Nossa. Né? Eu falei, não, isso não consigo. Consegue, pegou, deu o violão no meu colo, Nossa. senta aí. Aí eu toquei o Belchior, tudo outra vez do Belchior. Muito tempo que eu estou longe de casa. O pessoal amou, né? Aí ele falou, toca mais uma. Que legal. E assim, eu tenho muita gratidão por ele já se foi, mas eu tenho muita gratidão pelo Wilsinho, porque ele foi o cara que me incentivou. Depois a gente começou a tocar junto. Eu comecei a tocar com ele. Ele arrumava bares para tocar e me levava junto. Era um companheirão. Foi assim. Viva grande Wilsinho. Foi a semente, né? Essa foi a semente. Tem as referências nacionais, tem as referências aqui de Mogi também, o Rui Pociano, o Milton Blois, que foi o cara que aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, o cara que semeou a música foi o Milton Blois, né? Que é contemporâneo de mim e ia muito ver o Milton Blois tocar. Rui Pociano, quem mais que tem? O pessoal mais antigo, mais da minha idade, mais contemporâneo de mim. E no cenário nacional, todos, né? A década de 70, eu tive a sorte de conviver na década de 70, que foi quando as novelas da Globo conseguiram tirar o internacional, que era tudo internacional, e colocar o pessoal do norte, do nordeste, né? E foi quando apareceu esse pessoal, Belchior, Fagner, Zé Ramalho, aí começou Raul Seixas, Caetano. Caetano já existia, né? Caetano e Chico Buarque já existiam, mas assim, meio que bem opacos, né? Era bem opacos, assim, depois que foi começando, né? A década de 70 foi muito rica na música popular brasileira. Incrível. Só para a gente se situar um pouquinho, você comentou desse coletivo, era uma espécie de coletivo que o Wilsinho tocava, como é que chama? Do Wilsinho que você fala, era Regional do Dema. Regional do... Quem tocava nesse lugar? Olha, tocava o Dema, que era o violão de 7 cordas. Uau. Era o Evaristo, o irmão dele, tocava bandolim e cavaquinho. Quem mais que eu me lembro aqui? Pandeiro, percussão, não me lembro muito bem quem. Aí não vou me lembrar. Era um monte de músicos. Era 7, 8 músicos que tocavam, era muito bom. E o Sim tocava violão e cantava. E era chorinho o repertório? Tudo. Tudo? Tudo, cara. Tocava chorinho, tocava tudo. Que legal. Era muito bom, era muito gostoso. Tenho muita saudade. Então vamos aproveitar já entrar na próxima pergunta aqui, que é sobre... Vamos subir, então, né? Germinou, enraizou e agora vamos para o tronco, no bom sentido. O tronco da árvore. Que é sobre a sua constituição profissional, que é como foi, como está sendo a construção da
da carreira a partir desse regional, aí você foi embora. Depois você tocou lá, tocou o Belchior, tocou mais uma. E aí eu comecei a trabalhar com o Ilcinho. Ele arrumava os lugares, as pessoas chamavam ele para tocar nos bares, e a gente fazia... tinha um bar ali na esquina do Socorro, na Praça do Socorro, e se chamava... Como é que se chamava? Não me lembro o nome. Não é o Help. O Help é depois. Não, não é o Help. Aí tocava eu, Ilcinho, Jorge Amaro. Jorge Amaro na percussão. Que legal. E o Fozinho no pandeiro. Éramos 4. E o Ilcinho era muito sambista, e eu era mais MPB. Então, o Ilcinho fazia os sambas, aí chegava na hora, ele dava, para ele descansar, dar um espaço, ele dava espaço para mim tocar. Aí eu tocava as MPB, que era o pessoal que eu gostava de tocar. Caetano, Chico, Zé Ramalho, Belchior, Geraldo Azevedo, o pessoal que eu mais gostava de tocar, o pessoal do Norte. E aí, daí você foi construindo a carreira. Aí fui construindo a carreira tocando em bar. Lembro e toquei em muitos bares aqui em Mogi, né? Não só em Mogi, eu lembro de encontrar com você lá em Trindade, lá você estava tocando em Paraty. Aí vem depois, mas bem, aqui em Mogi começou no Patusca, Alquimia, Patusca, Alquimia... Será Isso, Pão e Vinho, e por aí vai. Nossa, muitos bares, aí foi tocando. E... ganhando um pouquinho aqui, ganhava um pouquinho aqui, aí melhor comprava um violão, e assim foi. E aí no nosso tronco a gente tem também essa coisa da motivação, né? Porque se eu vou me elevar, se eu vou crescer, eu preciso ter sempre também um propósito, uma motivação para superar os obstáculos, porque os obstáculos estão aí, né? O que você sente que foi esse propósito, essa motivação que te fez vencer, que te fez seguir? Então, os obstáculos são muitos, né? Até por conta de não ter grana, né? De não ter dinheiro para comprar as coisas, para comprar um equipamento de som, porque as casas não ofereciam um equipamento de som, os bares, os restaurantes não ofereciam equipamento de som. Para você tocar, você tinha que ter. Eu morei em BH um ano, eu não tinha carro e não tinha equipamento de som. Então, era difícil de você arrumar um lugar para você tocar e ganhar alguma graninha, entendeu? Era muito difícil, porque o equipamento de som era uma fortuna, e o dinheiro era escasso, né? Não tinha grana, né? Você ganhava pouco, e além de você ganhar pouco, se você não tivesse um equipamento de som, é aí que você não tocava mesmo. Você tinha que procurar um bar onde tivesse um equipamento de som. E eu, por exemplo, quando eu morei na Bahia, morei em Ilhéus, eu fui para lá com um violão, um microfone e um cabo. Aí eu cheguei lá em Ilhéus, no outro dia eu precisava tocar, porque eu precisava ganhar dinheiro para ficar lá. Eu morei 6 meses em Ilhéus. E aí eu fui tocar num bar de praia. No bar de praia o cara tinha aquele tape deck que tinha duas entradas, que você dava um pause, você dava um microfone chulés, e toquei na praia, encheu o quiosque do cara, aí eu... Que legal. Né? Tocou 6 meses. Comecei a tocar lá. Virou garoto praiano. Uau. Era uma delícia. Aí já arrumei lugar para ficar, porque eu tinha ido de ônibus. Nesse dia na praia que eu toquei, tinha um cara que falou, pô, eu moro numa casa. Um empresário que morava lá, ele tinha uma reta escavadeira e uma máquina de coisa que ele alugava para a prefeitura. E aí ele pegou, pô, cara, eu moro numa casa com 6 quartos aqui, sozinho. Vai lá para casa, fica lá em casa. Aí fiquei lá, os 6 meses que eu fiquei lá morando com ele lá. E tocava. Aí logo em seguida já me veio um convite para tocar no Ponto de Encontro, que era um bar na Zona Sul, de Ilhéus, um bar de turista. Aí começou a rolar uma graninha, legal. Foi. Subindo do tronco para a copa, os louros e frutos. Mas já... chegaremos nos galhos e folhas. Lá, agora que ele começou a ganhar um dinheirinho lá no bar. Pois Os primeiros desdobramentos e reconhecimento da obra profissional. Foi em Ilhéus ou foi antes? Não, isso quando eu estava em Ilhéus, na verdade, assim, eu tinha me formado em publicidade e propaganda e fui fazer um estágio
numa firma que se chamava Sonema, Criação e Produção Limitada, em São Paulo, lá na Rio Branco. Aí, essa companhia de cinema, era uma companhia de cinema, eu fui fazer um estágio lá. Ela tinha o estúdio de som, de gravação, e tinha o estúdio de cinema. Eu fui fazer estágio no cinema, não tinha nada a ver com música. O Neca, que era o produtor executivo, adorava Belchior. Que legal, e aí pedia para eu tocar Belchior para ele. Esse Belchior fez parte da sua vida mesmo, né? Depois eu vou te contar mais uma história do Belchior aqui. E aí lá o estúdio de som lá da Sonema tinha gravado lá Elis Regina. Foi o primeiro disco, a primeira gravação do Belchior foi lá. E eu fiquei lá por 6 meses fazendo um estágio. E o Seu Olímpio, que era o engenheiro de som do estúdio, porque existia uma rivalidade entre o pessoal do estúdio e o pessoal do cinema. Eles eram 4 sócios, mas existia aquela rivalidade de que quem mantia aquela firma era o estúdio, quem mantia a firma era o cinema, então existia essa rivalidade entre eles. E aí, o que aconteceu? O Seu Olímpio, que era o engenheiro de som, lá tinha um restaurante que a gente almoçava, e ele gostava muito de contar piada e gostava muito de mim. Aí um dia a gente conversando, eu falei para ele, o Seu Olímpio, eu componho também, sabe? O Sérgio Augusto, que era o diretor-geral do estúdio de som. E tinha lá na porta a assinatura do Pelé, de algumas pessoas que gravaram lá. E autógrafo, né? E aí o Seu Olímpio pegou e falou, não, me traz uma fita, que eu vou ouvir, eu mostro pro Sérgio Augusto. O Sérgio Augusto era um dos caras maiores jinguistas fazia muitos jingos em São Paulo, assim, era o cara. E aí ele pegou, eu gravei uma fita, levei para ele, e ele pegou, mostrou pro Sérgio Augusto, isso foi em 82, mais ou menos 82, 83. Ele mostrou a fita pro Sérgio Augusto, e aí um dia o Sérgio Augusto, ele passou, ele era, né, o cara, e pai, quase não cumprimentava com a gente. Aí eu falei, seu Sérgio, o senhor ouviu minha fita? O Seu Olímpio falou que entregou. Eu fiz sim, cara, mas só que é o seguinte, hoje quem está gravando aqui no estúdio é só sertanejo. Foi na época que estava a projeção do sertanejo, com aquela música Fio de Cabelo, aquelas coisas. Ele falou, eu vou mandar você, vai lá e fala com o Curisco. Vou te dar Te mandou pro Curisco. O Curisco era o cara da editora Arlecrim, a gravadora Arlecrim. Uhum. E aí ele me deu o endereço, era logo ali na Duque de Caxias. Eu fui lá. Aí eu levei uma fita para ele pegou, viu. Não, na verdade eu levei a fita, era um prédio, altão, quem que mandou você aqui, né? Aí eu falei, o Sérgio Augusto. Aí a moça ligou lá para ele, pode mandar ele subir. Aí o QI, né? Aí ele pegou e falou, olha, eu não vou ouvir agora, porque eu tô saindo, toca fita aqui. Era cassete. Caramba. Isso em 82. E eu não vou ouvir agora, mas você me cobra. Eu falei, tá bom. Aí passou uns dias, eu peguei, passei lá, ele falou, meu toca-fita tá lá no carro. Era um prédio, acho que era 10º e pouco andares. Aí ele pediu pra moça pegar no carro dele, o toca-fita, ouviu na minha frente. Aí eu falei, pô, legal, parece que o pessoal do Nordeste, suas músicas, bem bacana, pá. Só que eu não vou gravar com você, porque eu vou gravar com você MPB, cara, vou vender pra quem? Mas eu vou te dar o telefone do Belchior. Eu quase caí das pernas. O quê? Eu quase caí das pernas, porque o Belchior era meu ídolo. Nossa. Na época, em Ele 82. foi a primeira música que você História. cantou e foi o cara que abriu, não acredito. Aí ele pegou e me passou o telefone do Belchior, eu quase caí das pernas, né? Caí das Aí eu peguei, não, mais que isso, porque a primeira padaria que eu passei, eu comprei as fichas de telefone, porque na era orelhão, ficha de telefone. Peguei, liguei, falou, alguém atendeu, falou, alô, eu gostaria de falar com o Belchior. E ele, é Belchior que tá falando. Belchior. Ele botava Belchior, ele botava um acento circunflexo em cima do... É Belchior que tá falando.
Aí eu falei, ô, Belchior, quem me deu seu telefone foi o Curisco, pá, aqui da Arlecrim. Ah, tá bom. Aí ele falou, olha, eu sou compositor, queria te mostrar umas músicas, porque o Belchior estava montando essa gravadora, a gravadora a Terra Mariar, junto com o Jorge Melo. E aí ele pegou e falou assim, olha, Sérgio, eu não vou marcar nenhum encontro com você, porque de repente a gente não tem nada a ver um com o outro, você vai perder seu tempo e eu vou perder o meu, por Deus do céu. Ele falou com essa palavra mesmo. Mas faz o seguinte, pega uma fita, leva lá na Warner para mim, vou te passar o endereço, deixa aos cuidados da Sônia que eu passo lá e pego para ouvir. Aí eu tinha gravado uma fita com 6 músicas, né, levei para ele, levei lá para a Warner, aí eu já tinha um telefone, é na casa dele, cara, esse telefone era da casa dele, não era nem de escritório, eu achei que alguém ia atender, uma secretária ia atender, não. E na época, Belchior tocava na rádio, né? Tocava assim... Que legal. Muito, né? Na rádio. E aí ele pegou... Liguei umas 2, 3 vezes, ele falou, não ouvi ainda, que eu estou viajando muito, mas peguei lá com a Sônia, mas não ouvi. Aí umas 4 vezes que eu liguei para ele pegou e falou, cara, ouvi, cara. Das 6 músicas que você mandou, teve 3 que me falou de perto. A hora que você vier para São Paulo, você me liga, vê se eu estou aqui. Que legal. Você vê se eu estou aqui e a gente conversa, a gente vê o que a gente pode fazer. Aí eu falei, tá bom, legal. Aí, nossa, eu estava todo eufórico, né? Que legal. As perninhas já firmando. Né? É, tá todo eufórico. E aí um dia eu fui lá, na casa dele, liguei, ele falou, você está em casa? Ele falou, tô em casa. Você vier para São Paulo, passa aqui para a gente conversar. Passou o endereço, coisa e tal. E fui. Fui só para isso, né? Peguei o ônibus, um trenzão e fui. E aí, cheguei, acho que era Augusto de Lima, se não me engano, a rua. E porque depois ele mudou umas 3, 4 vezes, separou da mulher, mudou umas 3 ou 4 vezes dali. Aí fui lá, ele estava arrumando, fazendo a capa do disco dele, acho que era o Divina Comédia Humana. Tinha um cara lá desenhando, aí ele me atendeu com a criança no colo, com o primeiro filho dele. Aí, no apartamento dele, em São Paulo. E aí ele pegou, a gente se falou um pouquinho, aí ele falou, pô, eu tô ocupado hoje, mas agora você vai vir outro dia aqui e a gente conversa, pá. Aí ele pegou e falou, olha, eu te dou os meus músicos, te dou o estúdio, você assina o contrato com a Camerati e você paga a pressagem. Eu te dou os meus músicos, a direção artística, o Jorge Melo, que fez o primeiro. É esse disco aqui, ó. Que legal, Serginho. Nossa, que preciosidade, né? Olha. Que legal. É esse disco aqui. Que lindo! Vinil, Deixa né? a câmera, pegou? Deixa eu ver mais um pouquinho. É um compacto. Que Um raridade compacto simples com 2 maravilhosa. músicas. Eu tenho. O Fem tem esse disco. Que lindo. E aí que... Opa. Aí que... Tem um papel ali, ó, um rolo de papel. Se você conseguir passar lá. Aí que eu não tinha o dinheiro para pagar a prensagem. Aí eu fui para Ilhéus, para Bahia. Quando eu voltei de Ilhéus, em 85 eu liguei para ele. Que eu tinha recebido uma indenização de uma firma que eu tinha trabalhado, e aí eu estava com o dinheiro para pagar a prensagem. Aí ele falou, pô, legal, então. Liguei para ele, ele pegou e falou, vamos fazer então, ué. Vamos fazer então. Aí ele pegou e a gente fez esse compacto, com 2 canções. Serginho, voltando agora aqui para nossa estrutura da árvore musical. Sim. A gente queria chegar no momento das flores. Podemos florescer? Serginho. Esse tronco crescer. Flores.
Como ocorreu o florescimento do seu trabalho? Onde você percebeu o seu trabalho brilhando e inspirando outras pessoas em grande escala? Onde você sentiu que isso aconteceu? E... Olha, grande escala nunca aconteceu, na verdade, né? Mas Então, assim... uma escala maior, assim, né? É, Dentro mas do, na do seu verdade eu estava universo. comentando isso com o Flynn a hora que eu cheguei, que não adianta você tocar e cantar bem, você tem que interagir com o público, né? Se você não consegue interagir com o público, se mesmo se você toca, seja excepcional violonista e cantor, não vai ter... Esse reconhecimento vem do público, né? Quando Sim. você olha no olhinho, às vezes o público aplaude e ovaciona você e coisa e tal, mas às vezes não, mas você olha e você vê o olhinho brilhando de uma música que você tocou. Então, assim, isso é muito gratificante, né, pra gente, muito gratificante. É assim, o público é tudo, né? Esse feedback, né, esse retorno que o público te dá é tudo, né? Isso é tudo, assim, é muito gratificante. Eu estou tocando há 20 anos que eu toco em Guararema. Eu toco em 4 casas em Guararema. Então, eu toco no Mirante do Paraíba, no Casarão da Freguesia, no Pé da Montada e no rancho Topeiro aqui. Então, assim, eu estou lá há 20 anos. Nesses restaurantes que eu estou agora, no Casarão da Freguesia, já faz quase 9 anos que eu estou lá, no Pé da Montada, quase 9 anos que eu estou lá Esse tocando. momento Flores, ele diz muito isso, né? Assim, o momento que você percebeu, assim, que você floresceu como artista. Eu sou visto, eu sou reconhecida, as pessoas, a sua fragrância é sentida pelas Sim. pessoas, né? Então, essa é a base de sustentabilidade, né? Quando você é reconhecido pelo Você público, lembra seja... quando foi, assim, que você percebeu isso? Assim, falou, pô, eu sou um artista reconhecido aqui nessa região. Com o Ursinho, já que eu falei, quando eu toquei, já, assim, o O público primeiro estava lá. Belchior, Já né? se Já foi. O Ah, lá público- desde aquela... O público estava lá, curtiu, pediu para tocar mais, então, assim, isso já é sabe, é a base. Sim, É a sim. base que faz com que a semente da árvore germine e vá, né, buscando a cópula, né? Muito bem. Dá uma segurança, O né? que te inspira a fazer o que você faz? Assim, olha, hoje eu componho, eu estou fazendo o 5º CD aqui, né? O 5º CD aqui na EMAN. E já está adiantado os trabalhos, acho que até o final do ano a gente lança o 5º. E hoje eu tenho composto mais para o trabalho. Já chegou a vez de eu compor 5, 6 músicas por semana, mas eu acho bobagem isso, porque as coisas, quando são demais, elas ficam... Eu tenho um amigo em São Paulo que ele compõe um choro por dia. mas, meu... Então, assim, tem que ter um propósito, né? Então, assim, eu tenho composto pouco, mas, assim, com propósito. Que legal. Então, eu vou fazer um novo CD, então algumas vezes a música sai, mesmo agora que eu estou fazendo CD, o material já está quase que pronto, tudo, mas algumas coisas, assim, vem, assim, parece que é alguma coisa que sopra, que sopra para você. Eu me inspiro muito na base, na etimologia, na essência da palavra, na originalidade da palavra, entendeu? De repente, de uma palavra, eu faço uma música. E agora, Interessante, né? De uma palavra faz uma música. Entrando um pouco mais aí na música que você trouxe para ser degustado como um fruto, queria que você falasse um pouquinho do processo de composição dessa Você Moda escolheu da uma Roça. música, né, para trazer aqui. Escolhi, né? Moda de Roça, que vocês estão convidados para cantar comigo. Bora. Maravilha, vamos sim. Lindíssimo. Olha, os frutos estão aqui. Já chegou nos frutos? Chegou nos frutos? Tá chegando no fruto. Tá chegando. Tô em. Eu tô curtindo aqui. Estamos todo mundo. Eu até esqueci que tem que perguntar, né, dos frutos. Já chegou dos frutos? Qual a produção? Mas na composições, Copa, álbuns, projetos, parcerias. Não, vamos pular isso aqui. Vamos direto aqui nos frutos. Olha aqui, eu trouxe um recibo aqui. Isso aí é então, isso aí é muito legal. É do Belchior, não?
Paraíso. Um manuscrito. Esse é aquele que você falou. Então, Que é do primeiro disco desse vinil que eu fiz, que eu fui levar o dinheiro da prensagem pro Jorge Melo, que era o produtor na época, e o Jorge Melo não estava lá, e o Belchior, eu sabia onde ele ficava, porque o Belchior, ele é autorretratista. Ele faz retrato dele mesmo, fazia retrato dele mesmo. E tinha uma garagem que ele ficava fazendo autorretratos dele. E o Jorge Melo, e o Belchior falou, não põe a mão em grana, cara, não mexe com dinheiro. O Jorge que cuida disso aí. Mas nesse dia que eu levei esse dinheiro para a prensagem, que estava tudo pronto para ir para Manaus, para prensar o vinil, e ele não estava lá. E eu sabia que o Belchior ficava naquela garagem, eu fui lá, ele estava lá pintando. Aí ele pegou e falou, tá. Eu falei, pô, Belchior, eu trouxe o dinheiro pro Jorge, mandar para Manaus para prensar o disco, mas não achei o Jorge aí, cara, ele não tá no escritório. Aí ele falou, não, você não vai ficar andando com esse dinheiro aí aqui em São Paulo, pá, deixa comigo que eu faço um recibo para você. Aí ele fez recibo manuscrito. Que legal. Que legal. Manuscrito. Antônio Olha Carlos só. Belchior, assinado aqui embaixo. Que bacana. Passa aí, Que pessoal, dá uma olhada. história, né? Maravilha. E esse foi, então, voltando aqui, esse foi o seu primeiro fruto, esse... Esse foi o primeiro Compacto. disco, primeiro fruto. Que Foi esse legal. compacto simples de vinil, porque ainda não existia Não tinha o CD, não tinha... CD. E o que tinha era os esse, outros era álbuns, quais LP foram? e compacto, né? Daí depois já veio... Depois veio com o Belchior na Camerata, esse aqui o Belchior esse você assina a gravou lá direção no estúdio artística. dele, né? Que legal. Tem hein? aqui Belchior na direção artística, Esse é Uau. ele lindo. assina. Esse eu tenho. Porque eu falei para ele, Belchior, você vai assinar a direção artística, porque ele que fez com os músicos dele, né? Ele falou, vamos esperar ficar pronto. Belchior Falei, não, já cara, anunciou vocês- desde o começo, né? Que ia ser Nossa. parte dessa É, história, né? Padrinho, né? Que legal. Ah, Belchior faz parte da minha E história, aí, com certeza. Nesse daí tem uma música dele, Como né, que você ídolo, gravou, né? como ídolo, e depois como um amigo, ficamos amigos, eu frequentava a casa dele. Naquela época que o Belchior sumiu, ele foi parar na sua casa. Não? Não, eu até fiquei com medo disso acontecer. Olha aí. Conta aí os seus outros frutos pra gente, mostra todos. Então, essa aqui Esse aí tem Esse- até uma esse- música do Belchior que você regravou, né? tem Como Nossos Como Pais, Nossos Pais. Aham. de Belchior. Eu até mudei a letra. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão. Eu falei, ô Bel, vou mudar aqui, cara, posso mudar aqui? O que você quer fazer com a nossa música? Ele nunca falava que era dele. O que você quer fazer com a nossa música? Falei, eu vou inverter, vou falar, não vou ficar nessa cidade, eu quero voltar para o sertão. Aí ele achou legal, ele falou, beleza, pode fazer. Que legal, hein? Então, esse é o segundo, de 2000, ano 2000. Foi. E depois tem o Pirata. Pirata de Mim Mesmo, que eu fiz no meu estúdio em casa. Olha, Pirata Aí de você Mim já mesmo. pirateou que você mesmo. maravilhoso. Exatamente por isso, por não ter o Caio lá para fazer a administração, eu mesmo que fiz a técnica, engenheiro de som. Que do meu E aí eu dei esse nome Pirata de Mim Mesmo, porque se tiver algum erro aqui, que tem, e as pessoas falam, pô, mas tá... Não entrega. Aí eu falo, não, como é que é o nome do CD, cara? Não é Pirata? Então, já me pirateei, não precisa nem me piratear. Então foi uma sacada. Então esse é o terceiro. E o quarto, que é o penúltimo, aqui fizemos aqui com a Emma, com o Caio, com o Paulão, Cancioneiro, né? cancioneiro degustador de palavras. Olha só. Sabe? Deixa eu ver. Tá pegando legal a câmera? Depois a gente tira a foto. Então, é o quarto. E o quinto, que chama A Dança, está sendo confeccionado Tá aqui no Emã. forno. Que delícia, Está no hein? forno Todos os aqui. cuidados do nosso O A amigo Dança Caio. está Tá calorzinho. saindo. E o- Mas a música da moda da roça, nada. Tá em qual? Qual que é a moda Tá da nesse- roça? Você no- escolheu da por quê? Camarate, Qual é a história do- da moda da roça? que A você moda escolheu? da roça é a seguinte: meus pais são de Guararema. Meu pai, meus avós, minha mãe, meus dois pais são de Guararema. Meu pai tocava sanfona, mas eu nunca vi, porque meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu, tinha 54 anos, assassinado. Caramba. Meu pai foi assaltado e morto. Ele era taxista.
E aí que... Você tinha 13 anos, né? Eu Você tinha falou. 13 anos. E aí que a moda de roça, ela já tem... Essa música tem uma história muito, muito legal, porque eu tinha um programa na TV Excelsior, quando eu tinha Excelsior, que eu mandei uma fita cassete para lá com moda de roça. Era um programa para concorrer com o Senhor Brasil, que o Senhor Brasil era na Globo na Sim. época. E na Excelsior eles montaram... Quem apresentava o programa era a Tânia Alves. Tânia Alves. E eu mandei para lá fita. Na época, eu estava no Coralusp. Eu cantava no coral da Universidade de São Paulo. Legal. E eu mandei para lá a moda de roça, que era uma coisa de caipira, e foi aprovado. Aí eu cantava no Coralusp, eu pedi para o Alberto Cunha, que era o meu regente, eram vários grupos, e tinha o Alberto Cunha fez para ele fazer um arranjo de vozes, de 4 vozes. E aí ele falou, pô, Sérgio, não tem como, cara, eu não tenho tempo. Aí tinha um violão de 12 cordas, assim, com alguém, aí ele pegou o violão e falou, toca aí para eu ver. Aí eu toquei, ele falou, nossa, que musicão, cara, vou fazer sim. Aí ele fez o arranjo para ser apresentado na TV Excelsior nesse programa, chamava, acho que Agita alguma coisa, não me lembro o nome. Mas aí, quando chegou, era a época de Natal, tiraram o programa do ar, quando era para a gente ir apresentar. Ia apresentar com o Grupo Beijo. O Grupo Beijo, ele fez um arranjo com o Grupo Beijo, ficou maravilhoso. Aí o Coralus canta até hoje a moda de roça. E aí, nesse meio tempo, eu saí do grupo lá do coral. E depois me chamaram, depois de um tempo, quando estreou a apresentação do espetáculo deles, que eles cantavam Brahms, Nossa, e moda de roça no meio, né? legal. E aí eles me chamaram para eu assistir a apresentação lá no anfiteatro da USP. Foi muito emocionante. Bora cantar então ela? Vamos embora cantar. Maravilha. E ela foi feita assim, a minha mãe contando a história dela de Guararema. Entendeu? A minha mãe contando as histórias dela, que o meu avô tinha um sítio, né? E tinha um tanque de peixe, que uma vez por ano o vô Geraldo Stiliano pedia para a comunidade ir lá ajudar a limpar o tanque, e eles iam com aqueles tachos de cobre, pegando os peixes, jogando para dentro do tacho, assim, toda a comunidade levava os peixes para casa, assim, era muito legal a história. E eu saí da minha casa, essa música eu fiz ela a capela. Eu saí da minha casa, da casa da minha mãe, que é 80, 100 metros da minha casa. Eu já morava na minha casa sozinho, moro até hoje. E saí da casa da minha mãe e já com a música na cabeça. Esse Da irá, história irá, que ela irê contava. aqui, esse irá, irá, irê é dela. Não com a mesma melodia, porque ela fazia as tarefas caseiras, lavando roupa, ou lavando louça, ou cozinhando, cantarolando. Um irá, 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 sabe? Cantarolando. Nossa, que lindo. Agora tem muito mais gosto, hein? Nossa, com certeza. Que Bora legal. lá pra Bora música. cantar. Então vamos cantar Moda de Roça, que tem a participação singular da minha mãe, né? É, com certeza. Ela é a origem. Queria né? agradecer muito vocês, a A Inayá, gente que agradece. Ricardo, Maravilha. o Flynn e a Silvinha. Muito obrigado por vocês terem me convidado. A gente é que agradece. Sucesso para vocês. Nós somos o Quarteto Árvore Musical. Quarteto Árvore Musical. Obrigada, Serginho. Bora lá. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Irá, irá, irê, irá, irá, irê, irá, 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 irê, irá, irá, irê, irá, irá,
lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. No verão de colheita o pai vai arrancar, a mãe malha o arroz e depois põe pra secar. A mãe malha o arroz e depois põe pra secar. Feito a colheita se arma um barracão, convida um sanfoneiro com viola e violão. Oferenda para o santo, ano que vem que seja bom. Vou lhe cantar uma moda que a mãe ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Tem afogado, paçoca de montão. Quem gosta do forró dança até cair no chão. Quem gosta do forró dança até cair no chão. Dança João, dança Maria, ei, 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 mexe as cadeiras, faz a festa na minha mão. É a moda da roça, festa do povo da região. É a moda da roça, festa do povo da região. Ira, ira, ire, ira, ira, ire, ira, ra, ira, 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 ire, ira, ira, ire, ira, ra, ira. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Vou lhe cantar uma moda que a mãe me ensinou. É uma moda lá da roça, onde o meu pai se criou. Tem afogado, paçoca de montão. Quem gosta do forró dança até cair no chão. Quem gosta do forró dança até cair no chão. Dança João, dança Maria, ei, 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 mexe as cadeiras, faz a festa na minha mão. É a moda da roça, festa do povo da região. É a moda da roça, festa do povo da região. Ira, ira, ire, ira, ira, ire, ira, ra, ira, 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 ire, ira, ira, ire, ira, ra, ira, 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 ire, ira, ira, ire, ira, ra, ira. Maravilha, Serginho. Coisa Coisa linda. Moda de Nossa, roça. maravilhoso. Nossa, que maravilha, que lindo ver essa árvore florescendo assim. Que Muito árvore bom. linda. Muito obrigado, espero ter. Ainda não terminamos. Ah. Você acha que essa tá. árvore, claro, gerou sementes, né? Você percebe alguém assim que, ou alguém, ou algum lugar, ou alguma situação que você percebeu que foi inspirada em você? Ou que alguém se inspira em você? Não sei. Tem alguns músicos de gerações bem mais novas que eu não sei. Por exemplo, o PH, quando eu tocava no Alquimia, ele ia muito lá. Ele, a Sandra Viana, iam lá para dar canja. A gente vai Numa conquistar época que essa ninguém mulher, deixava dar tá? canja, viu? Aquela época era terrível. Os músicos tinham ciúmes
do violão Qual que é deles. Você sabe disso, né, Flim? Não deixavam da canja. E nessa época o PH ia muito lá com a... Com a Maitê. Lembra quando ele ele tava namorava com a Maitê, É, filha do Odilon. do Odilon. Mas ele ia muito lá com a Sandra. A Sandra queria Sandrinha cantar mesmo. e ele acompanhava a Sandra. E tem outras pessoas que, deixa eu ver quem mais, não estou lembrado, não. Já Não sei. maravilhosas sementes que brotaram da sua árvore, né? Pegar um grande músico, né? Ele está fazendo a produção do meu novo CD aí. Ele fez a produção do Um Cancioneiro Degustador de Palavras. Ele é um grande músico, aliás. O PH vai estar domingo no Sesc com o seu Eurico. Seu Ele vai estar Eurico. aqui também na Eurico é árvore musical. genial Ele também também. vai Eu revelar vi o a nome música. dele. Seu Eurico é genial também. Bora lá, então. E agora vamos à seiva. A seiva, o alimento interno e a sua relação vital com a sua vocação e a sua realização. Então, Serginho, como você se nutre do que você faz? Quais são as suas estratégias e meios de sobrevivência? Então, E o seu nível a de gratidão satisfação. do público, né? Isso alimenta muito a gente, porque o dinheiro, a gente precisa de um pouco de dinheiro para sobreviver, é claro, mas não é o dinheiro que me move, né? Não é o dinheiro que me move, na verdade a gente precisa de um pouco para sobreviver, né? Mas, assim, o público, o feedback que eu toco todo final de semana, graças a Deus, e eu só recebo elogios, ninguém me pede nada, tudo que eu faço tá bom, então, entendeu? Tudo que eu faço, assim, uma das grandes broncas que eu tinha quando comecei a tocar era que, assim, as pessoas, você ia tocar num bar, por exemplo, aí vinha a mulher do dono ou o dono, não deve você tocar alguma coisinha mais alegrinha? Puta, isso me acabava comigo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa cobrança, entendeu? O nosso momento fotossíntese dessa árvore tem a ver com a forma como você produz o seu próprio alimento, né? A fotossíntese, a árvore, ela produz o seu próprio alimento em contato com a luz. Uhum. A luz pode ser a sua inspiração, a luz pode ser os olhos brilhando das pessoas, né? E Com como é que certeza. você percebe, assim, essa arte se autossustentando desse lugar? A gente tem uma técnica, né? Eu acho que todo mundo que já compôs muitas músicas, você acaba desenvolvendo uma técnica de produção. Uhum. Às vezes, como eu disse, de uma palavra eu faço uma música, às vezes de uma frase, sabe? Às vezes eu gosto muito das palavras rebuscadas do português arcaico, eu gosto muito, uso muito moda de roça. Tem isso, né? Tem no verão de colheita, né? Muito legal isso, né? Modesta parte, é legal. É lindo, né? Poético. Que são as nossas referências, nossos pais, nossos avós, são as nossas referências existenciais, né? É a nossa existência. Uhum. Então, a vida é uma experiência todo dia. A gente está experimentando a vida todo dia. Eu estava falando para o Flynn que a gente vai viver até morrer. Então trate de viver, né? E depois Trate-se da de vida viver. tem o que vem depois da vida. Continuidade da vida. Eu não sei, eu não paro para pensar o que vem depois, não. Depois No é caso Vive da a arte, vida pode, agora, né? por causa da arte, Mas- pode virar um móvel. Mas pode enquanto a virar gente estiver vivo, a gente tem que escrever na nossa história. A gente vai escrevendo a nossa história. Se isso vai servir para alguma coisa, não sei. Mas a gente tem que escrever a nossa Já história. serviu Tá, para alguma coisa, tá né? muito Já está bem servindo. escrita e cantada, né? Então, E agora mas- entrando na sua comunidade, A vamos para o floresta. momento floresta. A floresta, bioma e biosfera. Como você se vê dentro da comunidade, a sua relação com a cidade? Qual a sua principal contribuição e mensagem ao mundo de hoje? Então, o mundo hoje está muito esquisito, né? Mas eu acho que sempre teve, é que cada um vive o seu momento histórico, né? Então, acho que sempre teve as confusões, sempre teve, sempre. E a gente fica achando que não, né? Achando que é a gente que está passando por isso.
Mas a minha relação com a cidade de Mogi das Cruzes é muito fraterna. Eu sou apaixonado por Mogi das Cruzes. Já morei em vários lugares, morei em São João del Rei, morei em BH, morei em Florianópolis, Santa Catarina, morei em Ilhéus, Bahia. Mas a minha relação com Mogi, eu tenho várias músicas que eu fiz para Mogi. Esse CD aqui tem, acho que 2 músicas. Tem uma música que é Alvorada Mogiana, que fala da Alvorada, fala de árvores também, viu? Alvorada Mogiana é uma das músicas que eu fiz para Mogi. Agora tem uma nova que eu fiz com o Joá de Casa Forte, que se chama Rainha do Lugar, que é para Mogi. É para Mogi, mas fala de todo a região do Alto Tietê, das 11 cidades do Alto Tietê. O João me deu a ideia, me mandou no telefone uma ideia. Eu falei, posso mexer? Ele falou, pode ficar à vontade. Aí eu fiz uma música que está sendo gravada aqui no EMAN, chama Rainha do Lugar, que fala de todas as 11 cidades, mas a Rainha do Lugar é Mogi das Cruzes. Que legal. Que legal. Me remeteu a ideia do congado, dessa coisa alvorada, me remeteu a ideia de divino, festa do né? divino. Então, as minhas músicas usam bastante... Moda de Roça, por exemplo, ela usa elementos do baião, né? Mas não é um baião. Ela usa elementos do baião, mas não chega a ser um baião, né? E Congada faz parte da minha vida. Moçambique, minha mãe... Com 5 anos de idade, minha mãe pegava pela mão e vinha ver o Moçambique. Uma delícia de ver aqueles caras batendo aqueles paus, demais, assim, né? aquela... Muito legal. Muito... Adoro. Mogi das Cruzes é uma cidade que tem quase a idade do Brasil, né? Mogi das Cruzes tem 462 anos. O Brasil tem 523, é isso, né? E Mogi tem quase a idade Tem aqui também a outra música que eu fiz para Mogi, que é a primeira música, que chama Cruzada, que fala dos bandeirantes que saem do Porto Santo, sobe para São Paulo. De São Paulo eles vêm sentido do Rio de Janeiro e param aqui na mata de Mogi para descansar, e depois descobrem que o Rio das Cobras, hoje Rio Tietê, tinha muito ouro. Isso em 1611, se não me engano. E aí começa a explorar aqui a cidade, essa mata, o rio, e assim que se forma Mogi das Cruzes. Para quem não sabe, o marco de Mogi das Cruzes é aqui na Igreja da Matriz, né? Na Igreja de Santana, ali é o marco, ali que nasceu Mogi das Cruzes, pelos bandeirantes. Então, Mogi tem tudo de congada, né, da história dos portugueses aqui, né? Muito legal. Porque uma árvore, ela nunca está sozinha, né, Serginho? Não. A gente está numa floresta, a gente está numa comunidade cultural, uma comunidade social, né? E você é muito, assim, uma expressão e uma representação também, né? Dessa floresta. Eu me relaciono muito bem com o povo de Mogi, graças a Deus. Embora trabalhe pouco aqui em Mogi, com a música, mas eu me relaciono muito bem. É um querido aqui, né? Com o povo de Mogi. Amadíssimo. Estamos muito felizes de você. A gente Eu também estou não muito feliz de sabe estar aqui com vocês. a ordem que a gente vai montar, mas você é o primeiro. Você já tinha sido o primeiro que a gente pensou, que falou, que encontrou. Encontramos. E daí No foi que Sesc, foi, acabou né? que foi Nossa. mesmo o primeiro Então, a gravar. esse Então, essa é a nossa primeira gravação. esse encontrou é o acaso, É, né? As coisas acontecem, não são, né? premeditado. Tá fora do nosso controle. Os né? encontros são assim... Existe uma energia Sincronicidade. que te leva, te carrega, né? Que sopra o pólen das árvores, né? Para se fecundar e dar uma cria, né? Como a gente está fazendo um trabalho aqui hoje. Coisa linda demais, Serginho. Serginho. Muito obrigada. Suas considerações finais do nosso podcast, primeiro. Muito agradecido, em nome de todos, todo o Grupo Árvore Musical, pela sua
carreira, pela sua generosidade de estar aqui nos prestigiando. E pela sua árvore musical. Últimas palavras do primeiro Eu podcast. agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Com a Silvinha, com o Flynn, com você, Ricardo, com você. Estou muito feliz de estar com vocês aqui e pode contar comigo e desejo muito sucesso para vocês. E bora dia 30 de novembro no Teatro Vasques. Vamos lá, vamos lá. Lançar o nosso A gente vai podcast. conversando para a gente Sim. deixar bem legal isso. Que legal. Gratidão, Obrigado, querido. Vamos conversar mais, né? Conversa da boa. Modo de roça lá. Eba. E esse Assim, foi aí- o podcast Gostei. Árvore Musical, um patrocínio EMAN e Grupo Árvore Musical da cidade. Viva a Ei. música! Viva a Serginho arte. Machado. Viva esse arte. representante maravilhoso. Agradecimentos Serginho. especiais a cidade. todos os munícipes e principalmente aquele que está ali gravando. Quem é que tá gravando? Quem é que tá gravando? Falaram que chama Caio. 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 Ô, Caio. Que já passou das 10. Abraço, Caio. Ô, Caio, né? Tem o horário dele aí. Valeu, querido. Pô, eu, por mim, eu já estendi aqui. Vamos continuar. Traz uma cerveja aí. Vamos... Pronto, agora vamos pro bar, né? Ouviu o Serginho Serginho, cantar agora. muito a grato, oportunidade. muito grato. Vamos estender essa... Fechou? Fechou, Fechou, maravilha. obrigado. Muito bom. Obrigada, Árvore da Serginho, que Vida. presente.